Bom dia a todos! Hoje, nossa revisão de bromatologia, incluindo alguns cálculos, tá? Vamos começar aqui a parte de nutrição animal e queria mesmo mostrar para vocês hoje o plano é esse. Fazer uma revisão rápida de bromatologia, nada muito aprofundado, mas só o essencial, e focar em alguns cálculos. Classificação dos alimentos, tá? Nós temos alguns principais, que é aquela revisãozinha básica que sempre o professor faz. Eu queria rever com vocês que isso aqui vai ser importante para o futuro também. Os alimentos eles são divididos para os animais volumosos, concentrados e outros. Volumoso é o que a gente fala, que a gente chama popularmente de forragem. Nós temos as secas, que é feno, normal, palha, e nós temos as aquosas, que são as forragens verdes, as raízes ou a silagem, como esse exemplo que está aqui. Isso aqui é um exemplo de silo, tá? Quando a gente fez a disciplina de forragicultura, eu cheguei a fazer um também. E muito interessante esse processo aqui, tá? O processo que ele usa fermentação, não tem oxigênio aqui dentro, justamente para poder conservar o alimento úmido por mais tempo. Se tivesse, as bactérias aeróbicas iam agir e apodrecer o alimento. Já os concentrados, nós temos de dois tipos, energéticos e os proteicos. Quando a gente fala de energéticos, a gente está falando de cereais, de subprodutos. E os proteicos, a gente fala normalmente daqueles que existem de duas origens. Aqueles alimentos proteicos de origem vegetal e os de origem animal. E aí tem aquelas taxas de 18% de nitrogênio, as de energia, quantidade de fibra. Isso aí tudo é na parte lá mais específica do material. Aqui eu estou vendo só o conceito geral com vocês. Exemplo de concentrado são, por exemplo, as leguminosas. Dão um suporte muito bom ao volumoso, porque o volumoso em si ele não tem todos os nutrientes necessários. O concentrado tem. E nós temos os complementos, que são vitaminas, minerais e aditivos. Sobre a composição dos alimentos, tá? Se a gente fosse pegar o alimento de maneira geral, nós veríamos essa estrutura aqui. O alimento é composto de água, de matéria inorgânica, que são os minerais, de compostos nitrogenados, que são as proteínas, extrato etéreo, lipídios, carboidratos e dentro dos carboidratos nós temos as fibras. Sobre a determinação, como é que a gente determina, e isso é a bromatologia, tá? O estudo da composição dos alimentos. Como é que a gente vai determinar a quantidade que tem de cada elemento desse? O primeiro elemento que a gente vai trabalhar vai ser a água. Na água, como é que a gente pode determinar a quantidade de água, de umidade que existe no alimento? A gente pode utilizar alguns métodos e um deles, que é o principal, é o método por secagem. Nessa secagem a gente pode utilizar a estufa, a radiação ou forno micro-ondas. A ideia basicamente é o quê? É você pegar o alimento, pesa o alimento com a umidade que ele já possui, coloca numa estufa dessa, no micro-ondas, seca o alimento. Quando ele tiver já basicamente nenhuma ou realmente nenhuma concentração de água e você pesá-lo novamente, essa diferença de peso você vai ter que é justamente a quantidade de umidade que tem no alimento. Características da estufa, que é essa daqui do lado, tá? Ela é a mais utilizada, demora um pouquinho, tá? 6 a 24 horas, a gente mantém uma temperatura de 105 graus. Se você tiver o tipo de estufa que ela é a vácuo, essa temperatura cai para uns 70, tá? E usa também o cadinho, que é um recipiente que você vai colocar o alimento dentro. Já para o micro-ondas, a gente tem uma ressalva. Apesar dele ser rápido, ele não é padrão. Métodos por secagem. A gente vai trabalhar com a estufa, tá? Aí entramos na parte de cálculo. A pessoa chega, veterinária tem cálculo. Mas vamos lá que vai dar certo. O cadinho é aquele recipiente, tá? E nós vamos colocar uma amostra nesse recipiente para ser colocada dentro da estufa. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho o peso do cadinho e eu tenho o peso da amostra. Quando eu colocar a amostra dentro do cadinho, que é o recipiente, a gente vai ter mais ou menos essa imagem aqui. Essa imagem aqui vai ser esse peso e esse peso juntos. E a gente, quando os dois estiverem juntos, a gente vai estar falando, se você somar aqui, 32,405 gramas. Isso que eu descobri nada mais é do que o peso dos dois. E aí eu vou colocar esse material aqui dentro da estufa.
Eu não vou ter que secar o material para saber o quanto de umidade ele tem? Lembra que o objetivo é isso aqui, a umidade. Vou colocá-lo aqui dentro de umas 6 horas, 105 graus Celsius, e aí depois eu vou retirar. Quando eu retirar, vai acontecer uma coisa. O volume vai estar menor. Por quê? Porque eu perdi água, eu sequei o material. Eu pesei antes, deu 32.405, vou pesar depois, deu 31.925. Se eu fizer a diferença desses dois valores aqui, o que é que eu estou descobrindo? Eu estou descobrindo exatamente a quantidade de água, quantidade de umidade que eu perdi. Eu não levei ele para secagem? Secagem não retira água? Se eu quiser saber a quantidade de água desse alimento aqui específico, peso ele antes, peso ele depois. A diferença que eu perdi é justamente água. É umidade. E lembrando, como é que eu descubro qual é o percentual disso aqui? Se isso aqui é a água que eu perdi do alimento, o cadinho ele não vai perder água, tá? Se é o que eu perdi de água do alimento, eu tenho que comparar com o peso do alimento, da amostra. Então, tem duas formas principais de você fazer esse cálculo. Você pode fazer por regra de 3, tá? Essa é a quantidade de umidade para essa grama aqui. E aí você faz x é igual a 100% e você descobre qual é o percentual disso daqui. E tem uma outra que eu acho mais fácil, tá? Você vai utilizar a ideia da fração. Você vai colocar a parte, que é a parte de água que foi perdida, pelo todo, que é o alimento com a água. Quando você dividir 0,480 por 504, você vai descobrir um valor. Multiplica ele por 100 e você vai ter o percentual. Nesse caso aqui, a gente vai estar falando de 9,4%. Se você só fizer a divisão, você vai encontrar 0,0940, é isso? É. Aí você multiplica por 100 e você encontra 9,4%. Quando o professor perguntar na prova qual o teor de água desse alimento, e aí vai ser em percentual, vai ser 9,4%. Que eu descobri como? Descobri o peso da água. Não tenho como medir a água diretamente. Eu peso o alimento antes, peso o alimento depois, o valor de diferença vai ser a umidade perdida. E aí a umidade, se a umidade é do alimento, você vai comparar só com o peso do alimento, da amostra. Descobre 9,4. Show? Próxima determinação. O que é que a gente vai descobrir agora? Se a gente já descobriu a água do alimento, o próximo passo é descobrir a quantidade de matéria inorgânica que ele possui. Matéria inorgânica, quando a gente fala, são os minerais. E mineral é o que sobra quando a gente faz a incineração do alimento. Então, se eu pegar determinada amostra, o resíduo que sobra após a queima é justamente a matéria inorgânica, que é o que eu quero descobrir. Ele é composto por macro e microminerais. E a gente tem a forma de determinação seca ou úmida. Tá? A seca ela é bem mais simples. O cadinho você bota dentro da múfula, que é a estação de incineração, né, a altas temperaturas. Você antes pesa o cadinho, depois pesa também o cadinho com o material que foi incinerado, e aí você vai ter o peso do cadinho com as cinzas. Essa diferença vai ser exatamente o peso da cinza. Pensa como se fosse um self-service. Você tem o prato, aí você coloca seu alimento. Quando você vai pesar, você não vai pesar o peso do prato. Você vai pesar exatamente a comida. Então, o que a pessoa faz? Ela vai colocar só um prato vazio, vai fazer a tara, que é tirar o peso do prato, para quando você pesar o seu prato com a comida, o que vai ser avaliado vai ser só o peso da comida. Aqui a gente vai fazer um processo semelhante. A gente vai pesar o cadinho, depois vai colocar o material, bota na múfula. Quando a múfula incinerar, vai ficar só o cadinho e a cinza. Aí eu faço o quê? Peso esse novo material e tiro o peso do cadinho que eu tinha anotado. Aí eu descubro o valor das cinzas, que é o que eu quero descobrir. Certo? Outra forma que a gente tem de determinar as cinzas de um alimento é a forma de cinza úmida. Esse é um processo um pouco mais sofisticado, tá? Ele vai utilizar equipamentos mais caros e mais complexos. E só para vocês terem um exemplo de como é mais sofisticado, é através de absorção atômica, fotômetro de chama ou colorimetria. Para bel prazer de vocês, a gente não vai trabalhar com isso daqui hoje. Como é que a gente vai fazer? Vai utilizar o método simples, tá? E o professor, quando ele perguntar, ele vai dizer mais ou menos assim: qual o teor de cinzas ou o teor de minerais que a gente vai ter no alimento? Como é que você descobre isso? Através da incineração. Você vai pegar o cadinho, que é aquele recipiente, e vai pegar uma determinada amostra.
ele vai pedir para você qual o teor de cinzas. Como é que você descobre isso? Incineração. Você vai pegar aquela amostra e vai colocar na mufla. A mufla é esse equipamento aqui que vai fazer a incineração do material. Quando tiver incinerado, o material que estava lá dentro virou cinzas. Então você vai ter um cadinho cheio de cinzas. Como é que você faz para descobrir a matéria? Você vai pegar o peso do cadinho e vai reduzir desse valor aqui, ó. Simples assim, tá? Como é que eu faço para descobrir? Eu pego esse valor aqui, que é o cadinho e as cinzas, e tiro só o peso do cadinho, ficou para mim só o valor das cinzas. Agora, se as cinzas é o que eu quero descobrir, eu tenho 0,055 gramas de cinzas na minha amostra. Se a minha amostra é de 2,5, eu vou fazer aquele mesmo processo que eu tinha falado. Ou você faz por regra de 3, esse peso aqui das cinzas em relação ao material todo, esse está para o material todo, assim como x está para 100. 100 vai ser sempre o lado que é o material todo, tá? Ou você faz daquele jeito que eu prefiro. Vocês escolhem a maneira que for melhor para vocês. Mas eu prefiro dividir 0,055 pelo peso do material. A ideia da fração. Eu vou dividir a parte pelo todo. Quando eu dividir os dois, esse por esse, eu vou ter 2,19. Na verdade, eu vou ter 0,0219. Mas aí você multiplica por 100 para descobrir um percentual. Muito simples. Vai dar 2,19. Isso é o percentual dentro deste alimento aqui de cinzas, certo? É assim que é determinada a quantidade de minerais e nutrientes que a gente tem. Nutrientes não, desculpa, só de minerais. A quantidade de minerais que a gente tem dentro de uma amostra. Próxima determinação. A gente já determinou a umidade do alimento, a gente já determinou as cinzas. O que é que falta a gente descobrir do alimento? Parte de compostos nitrogenados. Aqui eu estou falando de quê? Proteína. Dentro do alimento, como é que a gente descobre? A gente vai utilizar alguns métodos químicos que vão transformar o composto nitrogenado daqui em amônia. Transformando em amônia, a gente consegue dosar. Importante, que eu não tinha dito ainda. Aquelas outras duas determinações, tanto a de umidade quanto a de cinzas, vocês viram que é por diferença de peso? Pois é, esse tipo de diferença de peso a gente chama de determinação gravimétrica. E pode ser que caia na prova de vocês, então atenção a isso. Quando se fala de gravimétrica, você pode lembrar de gravidade, que é peso, tá? É aquele peso que você sente, aquela coisa ali puxando. Esse tipo de gravimétrica é quando você faz por diferença de peso. Qual é o único... Atenção a isso aqui. Qual é a única determinação que a gente vai trabalhar aqui hoje que não trabalha com gravimetria? É essa aqui de proteínas. Porque a gente vai fazer por proporção. A gente vai utilizar um fator que vai calcular justamente qual é o composto nitrogenado. Lembrando que compostos nitrogenados eles são compostos de 15 a 18% desse elemento aqui. Tá? O fator é 6,25. Ah, Vinícius, isso é geral? Não, não serve para qualquer alimento. Mas quando for pedido para vocês, vai ser dado em conjunto na questão qual o tipo de fator que vocês têm que utilizar. Esse aqui é o padrão porque ele serve para a maioria dos alimentos. O método utilizado aqui é o método de Kiddo. Eu acho que é essa a pronúncia desse nome aqui. Ele é feito em 3 etapas. E a gente tem que entender, antes de entrar nas etapas, que aqui no método de Kiddo, todo o nitrogênio vai ser considerado como proteína. Tá? É por conta desse método, ele é de proteína bruta. Primeira etapa que nós vamos ter no método de Kiddo é a digestão, que vai ser ácido sulfúrico mais catalisador, e o catalisador são esses dois elementos aqui, tá? Acho que é sulfato de cobre e selênio. Vocês não vão precisar decorar isso aqui, tá? Vocês precisam entender o que é o método de Kiddo, que ele serve para a determinação de proteínas e aprender a fazer o cálculo que a gente vai já ver, que não é nada difícil. Aqui, nesse processo de digestão, com o ácido sulfúrico e o catalisador, todo o nitrogênio da amostra vai ser convertido em amônia. Sendo convertido em amônia, a gente começa o processo de destilação. Essa destilação vai ser numa solução receptora. E por final, poxa, se eu já fiz a digestão, já converti em amônia porque o nitrogênio em si eu não consigo pesar. Medir. A amônia eu consigo. Já houve o processo de destilação, que é o processo de solução, de absorção de todo, retirada dessa amônia toda da amostra. O que é que falta fazer? Determinar, eu quantificar quanto que tem.
essa quantificação é chamada de titulação. Titulação, gente, é sempre a determinar a quantidade de algo. A gente da veterinária, quando vocês começarem a tomar as vacinas para raiva, existe um teste que você faz para saber se seu corpo está produzindo realmente os anticorpos ou não da raiva. E você começa a fazer essa avaliação através de uma titulação. Você vai no órgão do governo e pede para fazer uma titulação de anticorpos da raiva. E aí sim você vai saber se o seu corpo está produzindo anticorpos suficientes ou não. Tá? Então titulação é sinônimo de quantificação. Aqui a quantificação vai ser da amônia na nossa amostra. Ele é o processo mais confiável, tá? É um ponto positivo dele e ele é reconhecido no mundo todo. Quais os pontos negativos desse método? Usa reagente nocivo. Poxa, ácido sulfúrico. Fora isso, ele leva muito tempo, tá? Lembrando, fiquem com isso na cabeça. O método de Kido é para proteína e o fator básico, o fator padrão, ele é 6,25. Vamos ao exemplo? Como é que calcula? Pessoal, muito simples. Fator 6,25. A gente vai usar isso aqui hoje, tá? Volume do solvente utilizado no método de Kido. Daquelas 3 etapas, em determinado momento você colocou solvente para transformar. Quando ele termina de tirar toda a amônia, e aí quanto que eu vou saber de amônia que vai ter? Você vai ter proporcional à quantidade de solvente, porque dentro do solvente vai estar a amônia, tá? Então você vai colocando volume, ele vai reagindo, e aí, proporcional ao volume de solvente que você colocou, você vai ter a quantidade de amônia, e é assim que se determina. Então, para o cálculo, se eu tenho o volume de solvente e eu tenho o fator, o que é que eu vou fazer? Multiplicar um pelo outro. Simples assim. O valor aqui dá 16,88. A gente coloca em percentual porque a gente está fazendo a proporção, tá? Mas, gente, é só isso. Parte de proteína, determinação de proteína de um alimento. É só isso. Foi difícil? Aí eu trouxe para ilustrar para vocês alguns métodos físicos, porque além desse método que a gente estudou, tem outras formas de se determinar, outras formas além do método de Kido. Tem método físico através de infravermelho, polarização, densidade específica, tem índice de refração, tensão superficial, condutividade e viscosidade. São outros elementos que usam forma química para determinar, forma física para determinar a quantidade de nitrogênio que nós temos. Outra determinação, já fomos umidade, cinzas, proteínas, agora a gente vai ter o famoso extrato etéreo. Esse extrato etéreo nada mais é do que lipídio. Como é que a gente quantifica a quantidade de lipídio no alimento? A gente pode utilizar solvente a quente, que a gente vai ter o método de Soxhler e Goldfish. Temos solvente a frio, de Blythe-Dyer. Temos sem solventes, que vai ser o método de Gerber, Rose, Gottlieb e outros. E temos os métodos instrumentais, que é o infravermelho e a densidade. Para a gente, o que a gente vai ser útil, vai ser o método de Soxhler, que vai utilizar esse equipamento aqui. Certo? O professor já mostrou esse balão gravimétrico. E aqui, novamente, a gente vai trabalhar com diferença de peso. Se eu não estou trabalhando com proporção, com volume, como foi agora no método de determinação de proteínas, a gente vai estar trabalhando com diferença de peso. E essa diferença de peso, como é que a gente chama? Gravimétrico, não é isso? Vamos ao exemplo. No método de Soxhler, a gente vai utilizar o extrator com refluxo lá de solvente por 24 horas, 105 graus Celsius e vamos para frente. Exclusivo para amostra sólida. Isso aqui é importante. Se eu quiser determinar de um óleo, eu vou procurar outro tipo de determinação. Tá? Para amostra sólida, eu quero saber o quanto que tem na farinha de castanha. Eu vou utilizar o método de Soxhler. Quanto de lipídio que vai ter? A gente vai fazer 3 etapas. A parte de extração, a amostra vai ser triturada e secada. Depois disso, ela é colocada dentro do balão. No balão, ela vai entrar em contato com o solvente e vai passar o processo de evaporação. Com isso, o solvente fica passando dentro aqui dessa máquina. Quando ele estiver encaixado, o solvente vai ficar subindo, entra em contato com a nossa amostra, que está bem aqui assim, sobe. O solvente, quando entrar em contato, ele não estava aqui em formato de vapor. Quando ele for passando pela amostra, ele sai levando o lipídio.
Quando ele levar o lipídio, aqui em cima um condensador, ele vai condensar e vai cair em forma de gotas e vai escorrer aqui para baixo. Esse processo acontece várias vezes, é um circuito fechado, e a gente vai ter esse refluxo. Quando a gente chama de refluxo de solvente é porque ele fica passando, não é um fluxo único, unidirecional, é um ciclo. E aí nesse processo ele vai levando todo o lipídio que está no alimento, condensando, quando cair vai ficar aqui embaixo. O vapor do solvente e do líquido condensam e a gente vai para a última etapa, que é a pesagem. A gordura residual é pesada. No final das contas, vai sobrar dentro desse equipamento uma quantidade de gordura e a gente vai pesar. Esse processo ele extraiu todo o lipídio do alimento e é justamente isso que a gente vai descobrir. Quando vier nosso cálculo lá, perguntando qual o teor de lipídios totais do alimento, o que é que a gente vai fazer? Através do balão, a gente vai calcular. Poxa, se eu tenho o peso lá do balão, 134,698. E eu coloquei 2,1, como a gente tinha falado no exemplo, de farinha de castanha, que é que a gente vai descobrir. Esse não é o exemplo da farinha de castanha, tá? Não são valores reais, são valores fictícios, só para vocês entenderem como é que funciona o cálculo. Quando eu colocar minha amostra dentro do balão, eu vou ter um peso final. Vocês podem notar que se eu somar esse 134 com 2,1, não vai dar 136. Por quê? Aqui já é o processo final. Eu coloquei, passou por todo o processo. Quando for no final, eu vou ter o meu balão. Depois do processo terminado, eu vou ter esse peso aqui, que é ele somente com a quantidade de lipídios, não é com a amostra completa. Eu vou trabalhar com diferença. Diferença de quê? Se eu pegar esse peso de 135, que é o meu balão, com lipídio, apenas o lipídio depois que passou pelos processos, e tirar o peso do balão, eu vou descobrir só o peso do lipídio. Mesma ideia da tara do prato lá do self-service. E agora, como é que eu descubro o teor de lipídios? Gente, sempre que ele falar de teor, a gente vai estar falando de percentual, tá? O quanto que eu tenho de alimento, naquele alimento, de lipídio? 10, 15, 20%? Vamos lá. Então, quanto que eu vou ter aqui? Qual o percentual de 0,503 dentro de uma amostra que era de 2,1 gramas? Você vai fazer aquela regrinha de 3 novamente. 0,503 está para 2,1, que é o meu total da amostra. E embaixo, x está para 100% da amostra. 0,5 para 2,1 e x para 100%. Você vai fazer aquela regrinha de 3 multiplicando em x e descobre o valor. Eu prefiro aquela outra, 0,503, que é a parte de lipídios dentro do alimento completo. A gente vai utilizar a fração. Esse dividido por esse. Quando vocês fizerem isso, vai dar um valor quebrado. Multiplica por 100, que vocês vão descobrir 23,95% é a quantidade de lipídio. Por que a gente descobre esse percentual? Porque a minha farinha de castanha ela vai pesar menos de 100 gramas. Pouco mais de 1 grama, como a gente utilizou a amostra aqui. Esse percentual vai servir para eu descobrir a cada 100 gramas de alimento, por exemplo, eu vou ter 23,95 gramas de material, que é só lipídio. Eu consigo colocar numa proporção maior para a gente conseguir aplicar na formulação de ração do animal. Se eu sei que tem 23% de lipídio, quando eu pegar qualquer amostra, seja 1 kg de ração, seja 1 tonelada de ração, a quantidade de lipídios que vai ter lá, aqui é de um material, de um alimento específico. Mas quando eu fizer da ração completa, você vai somando de todos e vai tendo a proporção. Então naquela ração que for utilizada esses materiais, eu vou ter esse percentual inteiro. Entendeu? E assim a gente vai conseguir formular melhor as rações dos animais, entendendo qual componente, o quanto de cada tipo de componente nós temos. Outra determinação, acabamos de ver o estratatério, a gente vai para esses dois aqui, eles estão bem relacionados, que são carboidratos e fibras. Antes de tudo, vocês estão vendo que esse aqui é o final. Eu já calculei cada uma dessas fatias aqui do alimento, falta só descobrir esses dois. Então, dica para vocês, um dos métodos vai ser a gente tirar o peso dos outros. Você tem o peso do alimento, descobriu quanto de cada um dos outros elementos que ele tinha, quanto de umidade, quanto de cinza, quanto de nitrogênio, quanto de lipídio, o que sobrar é carboidrato e fibra. Dos métodos nós vamos ter dois principais que a gente vai trabalhar aqui. O método de Winding, que vai determinar a fibra bruta, total de fibra, seja ela detergente neutro ou detergente ácido. Total. E
que vai utilizar o quê? Ele aproveita a amostra final de Soxhler, é uma das opções. Logo depois que você removeu todos os lipídios, fica interessante de você trabalhar para descobrir quantidade de fibra que o alimento tem. Se não, você pode utilizar o alimento normal e extrair a gordura dele com éter de petróleo. Tá? São duas formas que você tem de trabalhar. A gente remove lipídio para ficar mais fácil de você determinar a quantidade de carboidrato. Qual o processo de Windy? Vai ferver com refluxo de ácido sulfúrico, mais ou menos o mesmo processo que a gente tinha feito anteriormente, só que nessa proporção aqui de ácido por 30 minutos. Depois disso, a gente vai filtrar com um cadinho especial para que sejam retiradas qualquer outras impurezas e passe somente carboidrato e fibra. A gente vai secar e vai pesar esse material. Essa parte de pesar está grifada aqui porque ela é muito importante. Por quê? Depois que eu tirei os lipídios, filtrei no cadinho, eu vou secar para tirar o restinho de umidade que ainda sobrar ou algo de algum desses outros materiais que foram colocados e vou pesar. Quando eu pesar, esse peso vai ser útil lá para o último processo. Por quê? Eu vou ter um material que ainda tem matéria inorgânica, ainda tem os minerais, ainda tem aquele final, aquela quantidade que a gente tinha calculado de cinzas. Pois é, então eu vou ter ali carboidrato, fibra e cinzas. Cinzas assim, material de mineral, né? O que eu vou fazer agora? Eu preciso tirar as cinzas, eu preciso tirar o mineral. Só que eu não consigo extrair isso do alimento. Como é que eu faço? Eu posso ir pelo caminho inverso. Ao invés de eu retirar a cinza, o mineral, para descobrir o quanto que eu tenho de carboidrato, eu posso remover carboidrato e fibra e tirar a diferença de peso. A diferença, eu vou pegar esse material e não vou incinerar? Eu vou queimar o material que sobrou, que tem carboidrato e minerais. Quando eu queimar, só vai sair do material carboidrato e vai sobrar cinza. Quando eu pesar as cinzas e tirar a diferença desse primeiro peso que estavam os dois juntos, se aqui eu tinha carboidrato e minerais, e eu tirei o peso dos minerais, vai sobrar para mim a quantificação de carboidrato que eu tinha. Temos agora também o método de Van Soest. Ele é mais completo quando a gente fala em termos nutricionais. Por quê? Porque ele consegue dividir a quantidade que eu tenho de fibra em detergente neutro e a quantidade que eu tenho de fibra em detergente ácido. Eu consigo quantificar melhor os dois tipos de fibras que nós vamos ter do alimento, e isso traz uma precisão maior na hora de você trabalhar com os animais, tá? Quando eu estou falando de fibra em detergente neutro, que tipo de fibra eu estou falando? Eu estou falando da parte interna dos vegetais, parte do citoplasma mesmo vegetal. Qual é a diferença em relação à fibra em detergente ácido? No detergente ácido eu vou determinar a quantidade de parede celular, que são os elementos de celulose, hemicelulose e a lignina, que você encontra principalmente em volumosos, tá? Que eles têm muito material desse tipo. Muito material pouco digestível pelos animais, mas que as bactérias, no caso dos ruminantes, vai conseguir degradar através da fermentação. Como é que a gente usa o primeiro processo, que é o FDN, fibra em detergente neutro? A gente vai ferver em solução de fibra de detergente neutro, é uma solução específica, por 60 minutos e vai filtrar. Depois que eu filtrar, eu vou lavar com acetona 2 vezes, e atenção que esse processo se repete ali embaixo, tá? Vou pegar o material que eu tenho, que a gente viu que é carboidrato e minerais, vou ferver os dois em solução de detergente neutro quando eu quero determinar as fibras em detergente neutro, obviamente. Ferveu, filtrou, lava com acetona e leva para incineração. Depois disso é só pesar a diferença e tirar aquele peso que a gente tinha falado. Tira o peso das cinzas que sobraram, você sabe o quanto é que tinha antes de carboidrato e fibras. Aqui, fibra em detergente ácido é o mesmo processo. Eu vou ferver, mas numa solução de detergente ácido, tá? Por 60 minutos, filtro. Depois disso, lava com acetona 2 vezes e leva para incineração. Depois que você lava com acetona, vai ficar somente o material lá puro. Quando você incinerar, vai sobrar só as cinzas. Tira o peso e essa diferença vai ser o valor. Agora, eu tenho que fazer isso com a mesma quantidade de amostra em 2 recipientes diferentes. Por quê? Primeiro porque eu tenho que utilizar 2 tipos de detergentes diferentes, um detergente neutro e um detergente ácido, 2. Mas por que eu não posso pegar a primeira amostra e tirar a diferença da outra? Gente, por um processo muito simples. Digamos que a gente pegou a primeira amostra e chegamos na amostra final. Colocamos o detergente neutro
Deixamos lá fervendo, filtramos, levamos para acetona. Foi lavado aqui 2 vezes com acetona e vamos incinerar. Qual o problema desse processo? O que é que acontece quando chega no final? Por que eu não posso pegar essa mesma amostra e calcular depois, jogar o detergente ácido? Vocês lembram de um processo bem importante que a gente tinha aqui, que é a incineração? Pois é. Tem uma personagem nessa história que não vai deixar eu utilizar a amostra de detergente neutro no detergente ácido. Adivinha quem é? A múfula. A múfula, depois de incinerar, gente, não vai sobrar material para ser colocado na fibra de detergente ácido. Então, eu tenho que ter 2 amostras da mesma quantidade de material para passar pelo processo. Quando terminar o processo de determinação de fibra de detergente neutro, a gente vai ter cinza. Não tem como eu pegar esse material e utilizar para cá. E nem o material de detergente ácido e utilizar para calcular fibra de detergente neutro. Então a gente precisamente pega a mesma quantidade de material e faz as 2 avaliações. Entendeu? E em relação a cálculo, pessoal, vocês vão tirar a proporção, aqui no caso do alimento, ou então você vai remover todos os outros valores. Lembra que o alimento lá é composto de umidade, matéria inorgânica, lipídio, carboidrato, proteína e fibra. Você vai tirar os outros valores, como a gente tinha conversado, ou você vai tirar o peso final aqui das cinzas e descobrir quanto que você tinha, usando o mesmo tipo de cálculo que a gente tinha conversado anteriormente, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato e é isso aí, só tenho a agradecer a vocês.